Leitura das correspondências. Ofício Prefeitura Municipal de Orizona, Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 73, de 22 de março de 2019. Senhor Presidente, servimos da oportunidade em atenção às solicitações encaminhadas, informamos que os recursos financeiros para serem investidos na área da educação municipal serão bem-vindos, notadamente sobre a visão da administração municipal. Não mais promovimento, proteção, votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adriano dos Santos, Secretário Municipal de Educação. Ofício Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 68, de 19 de março de 2019. Senhor Presidente, servimos da oportunidade em atenção ao ofício número 49 para informá-lo que está sendo feito um estudo na folha de pagamento entre Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Departamento de RH para que seja feito o pagamento do piso salarial dos professores do ano de 2019. Ressaltamos ainda que não mediremos esforços para que este seja pago o mais rápido possível. Não mais para o momento, protestamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adriano dos Santos, Secretário Municipal de Educação. Só ressaltando que o primeiro ofício que eu li em resposta de requerimento do presidente da Casa e esse segundo em resposta ao requerimento do vereador Carlos Eduardo. Ofício Prefeitura Municipal de Orizona, ofício número 094, de 28 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, o secretário municipal de Controle Interno, em atendimento ao ofício número 09, apresentado pelo vereador Renato Pedro da Cunha e exarado pela Câmara Municipal, que solicita informações sobre as certidões de INSS, FGTS, enfim, todas as certidões necessárias para que o município esteja apto ao recebimento de verbas oriundas de emendas parlamentares, informa que, conforme anexos, somente as certidões de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União e a certidão de regularidade previdenciária encontram-se em processo de regularização. Informa ainda ao novo presidente que o mais breve possível as referidas certidões estarão aptas, possibilitando a liberação de novos recursos para o nosso município. Atenciosamente, Oswaldo Teixeira Bastos Neto, Secretário de Controle Interno. Este responde a requerimento do presidente da Casa. Ofício número 093, de 28 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, o Secretário Municipal de Controle Interno, em atendimento ao ofício número 08, apresentado pelo vereador Renato Pedro da Cunha e exarado pela Câmara Municipal, tem a informar que segue em anexo cópia do termo de concessão de uso e extrato da conta que está sendo utilizada para abastecimento da caminhonete. Informa ainda que de forma legal e ética foi celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Administração um termo de concessão de uso que transfere para a Secretaria de Administração toda a responsabilidade e obrigação quanto ao custeio de todos os ônus que são ocasionados pelo veículo. Atenciosamente, Oswaldo Teixeira Bastos Neto, Secretário de Controle Interno. Então, esse também responde ao requerimento do presidente da Casa, é sobre aquela caminhonete que a Secretaria de Saúde cedeu para a administração da Prefeitura. Ofício número 119, de 12 de março de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 48, apresentado pelo vereador Baldivino de Freitas Lemes e exarado pela Câmara Municipal, que parabeniza o Poder Executivo Municipal pela realização das festividades do Carnaval na Praça do Lazer, externo os meus agradecimentos e, ao mesmo tempo, parabenizo o nobre vereador Baldivino pelo grande trabalho desenvolvido junto à Câmara de Vereadores, mais precisamente em defesa das pessoas mais humildes de nossa comunidade, e reitero minha disposição em realizar, dentro das disponibilidades financeiras, da transparência e da seriedade com a coisa pública, eventos que possam fomentar nossa economia e promover a alegria do nosso povo. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, Prefeito Municipal. Ofício número 087, de 28 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 28, apresentado pelo vereador Altair de Souza
Filho e exarado pela Câmara Municipal, que solicita a averiguação da possibilidade de adquirir um equipamento para ser colocado na viatura da Polícia Militar, a fim de converter as ligações realizadas no 190 para citar a viatura, informo que entraremos em contato com o comandante do pelotão da Polícia Militar, Capitão Dário, para nos inteirarmos sobre o assunto e assim verificar a possibilidade de atender à solicitação em tela. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, Prefeito Municipal. Só ressaltando aqui que esse requerimento foi apresentado pelo vereador Elson Cacheta e não pelo vereador Altaídes. Trocaram o nome aqui. Ofício número 88, de 28 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 27, apresentado pelo vereador Altaídes de Souza Filho e exarado pela Câmara Municipal, que solicita informações quanto ao andamento da elaboração do projeto de lei do plano de carreira dos servidores deste Executivo, do mesmo modo quanto à realização do Carnaval, informa que o plano de carreira dos servidores deste Executivo está em fase de construção e análise jurídica. Quanto à realização do Carnaval, informo que houve a festividade entre os dias 1º e 5 de março e que todo o evento ocorreu de acordo com o planejado, sendo alvo de diversos elogios devido à excelente organização, segurança e bom andamento. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal. Ofício número 089, de 28 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 34, apresentado pelo vereador Carlos Eduardo da Silva e exarado pela Câmara Municipal, que solicita reparos necessários à iluminação da quadra de esportes do distrito de Buritizinho e também dos demais povoados de nosso município, informo ao nobre vereador e atuante vereador que foi repassado aos responsáveis pela manutenção da iluminação pública, bem como para a Secretaria Municipal de Obras, para que efetue o mais breve possível as referidas manutenções. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, Prefeito Municipal. Ofício número 138, de 22 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 52, apresentado pelo vereador Antônio Donizete de Souza e exarado pela Câmara Municipal, que solicita reparos em um trecho da estrada da região da Firmeza, nas proximidades da propriedade do senhor Paulo Joaquim de Souza, reiteramos a nossa disposição em atender vosso requerimento, visto que já se encontra em nosso cronograma a recuperação do trecho mencionado. Atenciosamente, Adriano Marcelo da Silva, secretário municipal de Obras e Ação Urbana. Só queria questionar, tem mais alguns requerimentos aqui, resposta de requerimentos, e já tem cópia na mesa de cada um dos senhores. Quer que eu leia todos hoje ou que eu possa dividir e ler essa outra parte na sessão de manhã? Pode ser amanhã? Ok. Mas já tem cópia de todos esses na mesa, tá? Então é só. Apresentação e votação do projeto de leis por balancetes. Não tem. Requerimentos escritos. Requerimentos verbais. Presidente, Vereador Jeremias. eu vou fazer um requerimento do secretário de obras. Uma estrada na região da Santa Bárbara, fazer um levantamento e cascalhamento dela num trecho mais ou menos de 1.500 metros. Que está muito necessário esse trecho de estrada. E que se ele quiser mais detalhe, que ele pode me procurar, que eu visitei o local, eu sei explicar bem mais o que ele precisar. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável permanece como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Mais um requerimento da região do Alegrete, propriedade ali do senhor Arnaldo Fernandes. Tiraram uma tabu de um corredor que está sem uso e colocar numa estrada de aluna naquela região. Tem 4 moradores lá no fundo e tem uma porteira que eles têm que ficar abrindo porteira e saindo, sendo que é uma tabu de ferro feita pela prefeitura e não está sendo usada há mais de 2 anos. Então eles querem transferência desse matabu. Também qualquer coisa, o secretário pode me procurar para visitar o local, sei como é que é o serviço. O requerimento está em discussão. O requerimento segue para votação. Quem for favorável permanece como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Tem uma ponte ali na proximidade do Taquaral de Cima, ali na divisa com
com Delcides, que dá acesso, né, ao lado ali da matinha. É uma ponte que já ela tem a madeira no local, tem as vigas, tem as pranchas até vigota de 20. Só está precisando da mão de obra. Então que a prefeitura, né, se providencia de fazer essa ponte, porque é de grande necessidade para esse pessoal de lá. E qualquer coisa que quiser mais esclarecimento, só me procurar que eu visitei o local. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, merece como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Temos um outro requerimento, no estado do Taquaral de cima, ali próximo ao Luizinho, subindo de lá daquela represa dele, ali perto do Miguel Viris, que ali a estrada está praticamente intransitada, né? É muito buraco grande demais da conta, é na subida, que precisa fazer um reparo lá de encascalhamento. E a próxima, subindo para o lado do Valdemar, também largando a rodovia do Taquaral, subindo para o Valdemar, é um corredor muito estreito, que há a possibilidade de abrir ele para o pessoal passar a máquina, porque lá é lavoura, né, cá embaixo, lá em cima também é, e dentro da lavoura tem gente passar as máquinas agora nesse tempo. E lá tem 10 metros de beira de estrada, então pode ser desmatado, né, e abrir a estrada e encascalhar. O requerimento está em discussão. O requerimento segue para votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Uma vez aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Também ali no córrego ali perto daquele grupinho ali que está parado de cima, ali no Polinário, tem uma manilha quebrada. Porque se não para recuperar logo vai quebrar mais, porque aí vai passando, vai quebrando. Então que precisa trocar essa manilha. E lá no rio, ali perto do Jasmo, do Baston Souza, no Taquaral da Capela, também tem uma manilha quebrada, e que é também estrada de aluno. Então se o secretário quiser mais algum esclarecimento, vamos procurar que eu visitei todos esses lugares. O requerimento está em discussão. Havendo requerimento segue para votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Algum requerimento? Vereador Nelson. Condolência, né, para a família do Adelson, né, que é jovem, faleceu hoje. Tá jovem. Morreu então, já? Não, o Adelson. Não, mas Deus. O requerimento está em discussão. O requerimento segue para votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Vereador Elcio. Sim, senhor presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente, a imprensa. Fazer um requerimento também ao secretário Adriano Marçal, de Obras, em relação ali ao residencial Florença. Alguns moradores ali reclamando que o mato lá está muito alto, então que ele faz uma limpeza lá, né, o pessoal está encontrando lá cobras, né, ratos, insetos, então que ele faz uma limpeza lá, se possível tem uma roçagem. Até, como diz o vereador Jeremias, até eu dei uma passada lá, realmente o mato está muito alto, né, se possível tem uma roçagem lá naquele setor. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Eu gostaria de fazer 2 requerimentos. Aí, nesse momento, eu estou transferindo a presidência para o novo vereador Zé Gonzaga, vice-presidente. Pode fazer o requerimento. Na verdade, eu vou fazer um requerimento, mas para 2 assuntos que, como se trata da mesma, quase a mesma localidade lá, na medida que eles forem a ver a questão das árvores, já aproveito, já vê, até inclusive já foi requerimento feito aqui por mim no passado e nos últimos dias também o vereador Jeremias fez também, mas aí como vai ser no mesmo local, é porque o requerimento se trata ali de frente o Baiano, ali da Baixada, ali na Comercial Rondônia, lá tem umas árvores do lado, descendo de lá para cá, né, no caso na mão,
do lado direito tem umas árvores lá que está muito grande, e segundo lá, está acontecendo essas árvores no dia que está ventania, elas estão encostando no fio lá e causando assim, um certo transtorno lá e uma preocupação a respeito dessa questão. Eu não sei se é uma obrigação da Selga, já disse que não é, as árvores ficam numa área de preservação, né? No caso ali é área verde, né? Então assim, do manancial, e aproveitando o incêndio também olhar o bueiro lá que continua quase que indo embora, né? Então eu queria que eles pudessem olhar lá para ver se tem a possibilidade de dar uma poda nessas árvores e aproveitando também olhar o bueiro que fica logo abaixo lá. O requerimento está em discussão. Não havendo o requerimento, sai para votação. Quem for favorável permanece com 5 anos, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Eu gostaria de fazer um requerimento agora aqui para a nova secretária Marilda da Saúde, para que ela pudesse nos enviar o termo de doação exatamente daquela caminhonete L200 Mitsubishi, que já foi motivo de algumas discussões aqui, para que ela pudesse providenciar mandar para a gente aqui o termo de doação, inclusive eu tenho até o número dele, que é o número que gostaria que você colocasse ele, né? Que é o número 3129/2018, datado do dia 30 de dezembro de 2018. Ele foi assinado. Gostaria que ela pudesse enviar esse termo de doação para a gente. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável permanece com 5 anos, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Devolvo a palavra. Mas alguém tem algum requerimento? Não havendo mais requerimento, a gente seguiria para a cadeira 10, mas me parece que não tem ninguém inscrito, né? Luiz Carlos. Tinha uma pessoa, parece que desmarcou, né? A gente segue então para a palavra livre. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público presente. Senhor presidente, queria abordar 2 assuntos com relação à limpeza dos povoados. O vereador Nelson já fez requerimento do povoado da Montes Claros e Corumbajuba, e essa semana, aliás, uns 10 dias, quase tem sido abordada, principalmente na Corumbajuba, a questão da infestação de escorpiões e cobras, principalmente a jararaquinha, que ela é hospedeiro praticamente das regiões mais abandonadas, e é o caso da Praça da Corumbajuba. Inclusive os moradores me questionaram, falando que da disposição deles fazer um mutirão entre eles lá para fazer tais serviços. Eu alertei que por se tratar de espaço público, pessoas privadas não poderiam fazer esse tipo de serviço sem autorização prévia do prefeito. Então, que vai até a nossa apelo, pedido que seja feito o mais rápido possível esses mutirões. Inclusive, eu acho que não seria demais também não fazer essa parceria com as comunidades em todos os povoados. A igreja, tenho certeza que a igreja também estaria disposta a encabeçar esse tipo de tarefa, porque principalmente as praças, as igrejas estão quase todas nas praças, E a gente lamenta que sábado passado teve a novena no Montes Claros, inclusive da família Marçal, e a praça está bem abandonada. Eles fizeram uma semi-podagem parcial na praça, mas lixo, entulho, eu acho em função do evento, em função da família que representa aquela região, eu achei até um falta de zelo e carinho pelo povoado. Jeremias fez diversos requerimentos aí de infraestrutura no nosso município. Realmente, o município como um todo tem essas demandas que Vossa Excelência acaba de relatar de requerimentos de Jeremias. A gente fica preocupado com a alegação de falta de recursos, e a demanda é grande. E a gente vê tanto que quando tem um empenho para fazer a parceria, o produtor rural atenta às necessidades, sabe
da obrigação até de manutenção de algumas obras. Inclusive, presidente, eu estava vindo para a sessão, estava acabando de fazer a ponte ali das Amoras. Inclusive, o Juscelino, que é um quinca pessoa, fez a frente lá de doação de produtores da região para angariar fundos para fazer algum serviço de mão de obra com relação a madeiras. E ele pediu para a gente agradecer aqui, e eu peço licença a Vossa Excelência e demais vereadores. Ele nos relatou que o Paulo Freire Barbosa, o Paulo Joaquim Barbosa, o Jean Melo, o Cláudio Paiva, o Antônio Carreiro, o vereador Zé Gonzaga, eu também, o vereador Taíde, o próprio Juscelino, o Rui de Castro, e também a Prefeitura, também, através do secretário Adriano Marçal, não podemos também esquecer que ele contribui sobremaneira, que é a responsabilidade da Prefeitura, a pessoa do Adriano Marçal e o Almir de Castro e o Arroz, Popular Arroz. Então a gente faz esse relato para dizer que quando tem um interesse, quando tem uma parceria, quando tem alguém que encabeça, principalmente, eu acho que o que está faltando às vezes não é recurso, sim liderança, pessoas que têm esse espírito desenvolvimentista do município. Eu acho que seria bem diferente se tivesse alguém a pasta com essa vocação, com esse entendimento, com essa credibilidade. Só isso, presidente. Só para dizer, porque na verdade isso foi até questão de um requerimento meu, né? Que eles tinham me pedido e depois também eu entrei em contato também exatamente com o Adriano, né? E hoje, mais cedo, o Adriano, o Celino, já tinha me falado que eles estavam caminhando para lá, que parece que ia resolver o problema e que à tarde ele ia até entrar em contato com Vossa Excelência para te passar. Ele me ligou, eu estava chegando para cá, assim, para uma hora. A palavra continua livre. Quero só comentar sobre o vereador Taíde, que ontem mesmo eu tive com o secretário Adriano, e ele me falou que garantiu que semana que vem já vai tomar essa providência de fazer essa poda, essa limpeza lá em Corumbaju. Agora, a respeito do que eu vou aqui em Montes Claros, lá foi não foi a prefeitura que foi lá, é o zelador mesmo, que pede que a gente arrumaria para começar a podar lá e terminou, né? Aquilo é o serviço mesmo que ele está fazendo. A máquina mesmo de Montes Claros. Certo. Ele é contratado? É contratado pela prefeitura. Não deu tempo de podar todo, mas aí... Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Zé Gonzaga. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento ao público presente. Eu só quero falar foi feito um convite para mim aqui, como membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para participar de mais uma reunião desse conselho. E conforme eu já havia dito antes, em sessão, que eu não faria mais parte desse conselho. E eu acho que esse é o momento de repente, estar vendo alguém para me substituir nesse conselho, presidente. Na verdade, como foi bem falado aqui naquele dia, nós fizemos um ofício, né? Até foi pauta aqui para convidar o secretário do Meio Ambiente para que pudesse vir aqui e prestar algumas informações. Ele até respondeu o ofício e disse que o mais rápido possível ele estava marcando uma data aqui para que viesse aqui para a gente resolver esse problema, haja visto que estava colocando situações que, ao nosso ver, não era de responsabilidade do Conselho. Então, eu acho que poderíamos refazer esse ofício, nosso vereador, perguntando, ou amanhã ligar para ele, Carlos, para que ele marque essa vinda aqui, né, para que a gente possa saber o que é mesmo a função desse conselho, né? Porque tem algumas coisas que não está muito clara, né? Então eu acho que é válido a sua preocupação, né, a sua explanação, mas que a gente vamos esperar, então, no caso ele vier aqui, para que depois a gente puder indicar um outro, né, se for necessário. Senhor presidente, só como sugestão, eu acho que como foi uma decisão tomada pelo vereador Zé Gonzaga já há dias, eu acho que a Câmara acabaria tão somente notificá-lo da não mais intenção de participar desse membro. Porque senão
aguardo eles. Então o vereador Zé Gonzaga está exposto aí como membro do meio ambiente. Ele não já explicou, deixou bem claro que ele não quer fazer parte mais do conselho. Então acho que nada mais justo é notificar aquela secretaria que o vereador não está mais à disposição. Sim, mas é porque naquele dia até tem um suplente, né, que é o Antônio André, que também colocou a mesma situação, que eles estão sendo quase que coagidos lá a decidir coisas que não é da capacidade deles. Então por isso que ficou aguardando. Mas como não veio, pode ser também feito esse em resposta ao convite aqui para a reunião, né? Não é isso mesmo? Convite A para a reunião. reunião a gente vai responder que enquanto não tiver uma solução dele vir aqui e explicar, né, o que é mesmo, a gente não tem condições de estar, né, indicando um outro substituído para que se exerça, né, porque eu acho que lá quando foi criado esse conselho, com certeza deve ter a representação do legislativo, né? A gente não pode deixar de estar comparecendo. Presidente, estou questionando amanhã, eu vou fazer um vídeo, aí tanto para informar que o vereador José Gonzaga e o Antônio André Não vai falam participar até que ele não venha aqui para explicar. Por esse motivo não vai participar da reunião. E, presidente, nesse caso lá não existe uma tabela de multas e... É isso que nós estamos precisando de vir aqui para explicar, Explicar para esclarecer. isso, né? Porque a tabela é uma competência do órgão. Né? Agora, quanto às discussões, é que no caso os conselheiros participariam. É porque a gente entende que conselho é para aconselhar e aprovar algumas coisas, não para julgar alguma coisa ou tabelas de preço, essas coisas. Então, eu acho que, por isso que eu acho que era bom ele vir ou alguém do meio ambiente para que possa esclarecer para nós aqui o regimento, a forma que é feita, né? A palavra continua livre. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor argumentar aqui o público presente. Senhor presidente, eu pensei que eu não ia falar, eu estou bem da voz, mas a garganta não está boa. Mas eu queria abordar dois assuntos aqui rápido. Um é uma nota de repúdio à Enel. Depois de ser a pior operadora, né, a pior concessionária de energia do país, de causar um prejuízo enorme aos seus clientes, agora eles colocaram na cabeça, não sei com orientação de quem, de fazer limpezas, vereador Elcio, nas redes, debaixo da rede de alta tensão, que isso é necessário, mas sem respeitar nada. Eu trago uma nota de repúdio, porque lá no Buritizinho existe a cabeceira do córrego que abastece o povoado, que é o distrito, e há vários anos a escola fez lá, eu lembro, a professora Lúcia Cacheta na época, professora de agroambiental, quando ainda existia essa disciplina nas escolas, um reflorestamento na nascente desse córrego. Na época os pais fizeram uma parceria, fecharam tudo lá. Eles foram lá e fizeram um verdadeiro desmatamento lá na cabeceira do córrego. Só um minutinho. Eu acho que isso, então, é uma boa coisa para o meio ambiente de Orizona estar lá e mudando. Eu concordo com isso. Eu acho que é uma ação da Secretaria do Meio Ambiente. Então eu solicitei as fotos lá, fui lá hoje, fiz as fotos, fui lá, fiz as fotos. Estarei encaminhando amanhã para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Ministério Público, para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, porque mangueiras, para vocês terem noção, vereador Zé Gonzaga, mangueiras já produzindo, eles cortaram no pé. E a situação é a seguinte, lá passa uma rede de alta tensão, que distribui para a região do município de Lusiânia, que gastava tirar, podar 2 árvores. Eles fizeram um desmatamento, realmente é triste, é lamentável, né, você ver uma situação dessa. Além de não ter energia de qualidade, ser uma péssima concessionária de energia, agora eles estão causando prejuízo até no meio ambiente. Lamentável essa situação. E um outro ponto, eu quero trazer um esclarecimento também aqui, é quanto à questão da GO 219. Na última sessão aqui eu falei para vocês da recomendação da Goinfra
para que o Estado, o município não interfira nas estradas estaduais sem passar por um convênio lá em Goiânia, para o prefeito assinar um convênio que quando precisar fazer essa interferência possa ser feita, lembra disso, né? Aí quando foi na quarta-feira eu estive aqui em Orizona, mas essa rodovia aí, quem passou por ela sabe que estava intransitável, não tinha como andar mais. Então a gente reuniu, a prefeitura acionou a sua assessoria jurídica, nós acionamos lá também o presidente da Assembleia, que diretamente entrou em contato com a Goinfra, e a gente fez uma parceria, como aqui o vereador Thaís estava falando de parceria, com produtores, com a cooperativa. A prefeitura entrou com o maquinário, né, e o pessoal cedeu o óleo diesel, e a gente fizemos aí na quinta, sexta e no sábado uma recuperação dessa estrada, dando condições de trafegabilidade até a ponte do Rio Piracanjuba, uma vez que da ponte do Piracanjuba para o Buritizinho tem alguns buracos, né, mas nada que está em condições de rodagem. Então, trazendo esse esclarecimento, porque de repente vocês falaram, mas vocês falaram que foram em Goiânia, os vereadores, e a recomendação da Goinfra que não se mexa, realmente foi, né, mas tivemos toda essa mobilidade aí na quarta-feira, e porque o produtor rural, né, vereador Elcio, não tem condição de ficar pagando para rodar numa estrada dessas aí, com essas condições que estavam aí. Então essa é a informação que eu queria trazer aqui para o plenário hoje. Amanhã eu faço o requerimento presente. Só uma escrevendo, vereador Carlos. No caso, eu entendi ser acompanhado aí nas redes sociais, Palmeiras, que é a região ali da Póspis do Rio, indo de Cinto de Goiânia, Catalão, eles têm feito a manutenção nas rodovias asfaltadas, inclusive. Com certeza teve autorização prévia. É um convênio, vereador, entre a Goinfra e a prefeitura. Certo. Pois é, mas no caso aqui, qual que seria o futuro dessas rodovias? Você tem mais ou menos norte, assim? As rodovias de estrada de chão, essas nossas aí, a GO 309 e 219, já está empreitada com ordem de serviço para a empreiteira, inclusive eles estavam hoje olhando a empreiteira, Albergue Engenharia. Agora essa aqui de Pires do Rio, de Orizona até Pires do Rio, ela não está, a empresa que fazia não vai fazer, daqui até de Orizona para trás, para lá de Goiânia, está licitado não, autorizado já, né, porque não foi licitado, os contratos tinham vencido, apenas foi reativado os contratos, e a empreiteira também vai fazer essa manutenção. Agora o diretor da Goinfra, vereador Altair, ele passou para o prefeito o seguinte, que daqui para Pires do Rio vai levar uns 90 dias, que ele recomendava o prefeito daqui, com a prefeita de Pires do Rio assinar um convênio, a Getop entrar com a massa asfáltica e o engenheiro técnico, né, para poder fazer pelo menos a operação tapa-buraco até que a empreiteira possa ser, que aí vai ter que ser licitada. Mas alguém ia fazer uso? Eu gostaria de falar sobre a ANEEL, né, porque eles vêm fazer essa limpeza igual em beira das redes, mas igual o Paulo disse, tem um proprietário que tem lá no Taparal, foi multado, né, justamente por causa dessa limpeza, né, que esse pessoal faz na beira das redes. E eles vêm fazer essa limpeza fazendo um desastre, né, no meio ambiente, vai embora, mas aí a multa vem do proprietário da fazenda. E aí ele está sacrificando para pagar essa multa, né, não quer citar o nome dele, não é exposto. E dando dificuldade, né? Quer dizer, então precisa de rever essas coisas, né? Porque eles podem fazer, mas quem fica responsável às multas e dinheiro vão ser eles, né? E quero dizer também para o vereador Tony André, que naquele poça d'água ali perto do Paulo, vereador, o trem lá é feio. Não tem jeito agora no momento. Enquanto aquela água não secar, tem jeito, né? Porque escolheu que ela só vai plantar milho, né? Não aceita abrir, tem que abrir dentro da roça. A máquina tem que entrar dentro da roça para abrir, até puxar lá bem embaixo, porque a estrada afundou muito ali. Vai ter que esperar. Eu até falei para você deixar fazer só uma bacia na beirada do arame, fazer com a reta, jogando a terra para dentro da estrada, depois empurrar para dentro do buraco. Acaba de completar, que ali eu estive lá olhando, que eles são 3 local, e lá sábado olhando, que ele gasta mais ou menos, um mínimo,
30, 40 caminhões de cascalho com a máquina ali. Ó. Mas não adianta você jogar cascalho no nível do mar d'água daqui. Vai ter que esperar secar. Não tem outra saída. Viu? E aquele demora a secar, viu? É água demais, muito, né? Faz muito tempo que essa água está lá, então o chão está muito úmido. Na medida que vai passando os caminhões, né? Tem muita lavoura por ali, né? Vai passando o caminhão, vai só afundando mais o chão. Só para deixar o vereador. Então, que já fui olhado para fazer mesmo, mas não dá para fazer agora no momento. Acredito que às vezes até no dia do mutirão da primeira vez já dá para fazer. Né? Se ela aceita, o menino aceitar fazer a bacia que quer fazer lá dentro, até que não estraga muito, não, mas ele não está querendo aceitar. Senhor presidente, mas cita nomes, eles cometem injustiça, mas ainda deu tempo de reparar. Com relação aos parceiros na execução da ponte ali no Ribeirão lá, citado, o Laticínio JL também contribuiu sobremaneira também, que vem ajudando muito também nas manutenções das estradas do nosso município também. Alguém quer fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Só pode ser usada a palavra só Não, que só vai- para. Não, mas não Só para pode. vocês entenderem a questão da. Pera só um minutinho, então, porque para você poder falar, a gente tem que consultar o plenário se eles querem. desculpa. Então, porque agora no caso está a palavra livre conforme o regimento, não. Eu consulto os novos vereadores se a gente pode ceder a palavra ao participante. Pode ser, senhor. Eu gostaria que você então viesse até aqui na frente, que aí os outros de trás também escuta. Essa questão do meio ambiente vai se vendendo terra e não vai se passando como é que funciona o andamento daquelas redes de alta tensão. Aquela rede é uma rede de servidão e há um espaço onde tem que ser deixado embaixo, tanto para o alto quanto para as laterais, para que na época do calor os cabos não cheguem a encostar. Então muitas vezes é falta só de informação da própria Enel, de orientar o dono daquela área, de falar que não se pode plantar ali, ou que ele plante algo que seja rasteiro naquela região. Então é muito fácil você vir e multar quem é o dono do local, mas você orientar é muito mais difícil. Então há uma área de servidão de 50 metros embaixo daquela rede, que tem que ser deixada por uma altura de 4 metros. Inclusive o proprietário ele é indenizado exatamente. Sim. Ou seja, aquela área nem é dele mais, na lógica. É da rede, a concessionária que toma conta da rede. Então muitas vezes é só falta de informação, porque vem terra, vai terra, um outro compra, o outro não compra, não sabe o que aconteceu. Então era questão da Enel aqui da região, né, no município de Orizona, orientar o novo proprietário ou fazer campanhas onde fale, olha, que dentro daquela área de servidão não se pode fazer tal tipo de plantio ou reflorestamento. Mas a questão, acho que o vereador Carlos abordou aí, não tem, acho que essas são linhas antigas, essa é linha tradicional, novas que estão entrando aí. Mas mesmo assim é essa área. E a área de nascente também, né? Sim. O pior de tudo é esse, né? Eu acho que a o que, defesa do ambiente é de todos, o né? que aconteceu lá é o seguinte, eu entendo a colocação do nosso colega aqui, dessa necessidade, sim, tem que ter, a gente sabe dessa lei, dessa questão de ter a rede limpa. Agora, o que foram feito lá foi um desastre ambiental. Na cabeceira, a nascente do córrego, ou seja, se fosse uma necessidade, vereador presidente, a Enel tivesse responsabilidade e necessidade de manter essa rede limpa lá, teria que ter que trocar, vereador Altair, ela de lugar, era muito mais... Porque como que você desmata uma nascente? Como é que você poda uma nascente, você liquida com as árvores de uma nascente? É em cima da nascente mesmo, as árvores que foram cortadas, porque para quem não conhece, a realidade do Moisés é o seguinte, lá tem um local que nasce o córrego, há muitos anos atrás, foi feita a captação de água, fizeram uma caixinha de cimento ali em cima, o cano é colocado dentro, a água mina dentro desse negócio lá, dessa caixinha que vai para o reservatório que abastece o povoado. Os caras foram lá e desmataram o que estava em cima. Então isso lá tem 50 anos que está sendo protegido. Eu vou dizer assim, tem 50 e poucos anos, né? Agora, como que não foi feito antes, aí chega, entendeu, a CEL, que sempre trabalhou lá e teve esse cuidado, aí eles chegaram e simplesmente liquidaram com tudo. Ou seja,
Aí amanhã nós vamos ter energia, vamos ter água. Assim, é coisa antiga, eu gostaria só que você se apresentasse. Meu nome é Luiz. Pra gente, acho que foi até uma falta de cortesia. Meu nome é Luiz, eu sou o proprietário da L2L Soluções. Mas é mais a questão, sabe, do bom senso. Você, na realidade, a Enel manda, acho que um requerimento lá para um funcionário e fala para ele assim, o senhor pega aí a sua motosserra e vai em tal lugar lá e poda. Daí o cara olha lá, mas não vou porradar não, porque vai dar trabalho. E serra embaixo. Até porque também, talvez na época que foi feita essas redes, Carlos, não tinha essa preocupação exatamente com a nascente, então passava fio na onde que era a linha reta. Mas está havendo uma interpretação. Está havendo uma interpretação até por Vossa Excelência mesmo. Dizem que eles pagam, né, a indenização. Não, nós estamos dizendo dessas redes simples. Nós não estamos dizendo dessa rede pesada. Então está havendo uma contemplação, porque essa indenização, ela teve nessas redes pesadas. Nessas redes simples, o produtor, o proprietário só fica com trabalho e com prejuízo. Só isso que o produtor fica. O homem do campo já está cansado de ser massacrado, o homem do campo, ele sai, é o cara que mais gera imposto, é o cara que mais gera emprego, e é o cara mais prejudicado que tem, o homem do campo. Eu fico indignado com a forma que trata o produtor rural e da forma que trata o homem do campo. Essa questão das redes simples até muitas vezes atrapalha, porque hoje você faz plantio, você coloca os styles, né, de suporte de poste, e o cara não pode nem plantar ali, porque se você tira o style, você derruba a rede inteira. Talvez o vereador Diniz está interpretando então errado. Eu não quis dizer que de alta ou baixa tensão, inclusive na questão de indenização, porque quando foi falado aqui, que foi a explicação do nobre senhor aqui, foi na questão das indenizações de alta tensão, foi o que nós falamos. No caso do Carlos, eu não sei se lá é alta, baixa ou qualquer coisa que seja. Mas no passado não tinha indenização dessa linha, né, cara? Não, por isso que eu tô falando. Aí eu não sei se é nova, se é, né, assim, nova não, velha, a gente está acabando de falar aqui. Agora, se teve indenização ou não, inclusive acabei de falar aqui agora, que pelo contrário, eu também defendo o produtor rural, que talvez na época que foi feito eles nem preocupavam com aonde era nascente, onde era manancial, qualquer coisa desse sentido. Então, inclusive, passa corvos e etc., que dá problema. Então, assim, não é bem a questão. Eu só estou achando que... Não, e outra coisa, vai botar quem lá, por exemplo, né? Quem que é o dono lá? É a prefeitura, não é? Pela lógica, não é manancial. Ou mesmo que lá é os outros lugares que não é, que é proprietário particular. Não, estou dando um exemplo, por exemplo, eles nem poderiam estar entrando lá, então, porque é uma questão teria de que pedir lógica. uma prefeitura, né? Quem tem que ser multado é a Enel, não é quem deixou de... Não, é isso que nós estamos falando, multar a Enel, não o proprietário. Se foi o caso que o senhor falou que teve lugar em que o coitado nem foi ele que desmatou, e eles veio. Ele nem ganhou o dinheiro da indenização, mas ganhou a multa. Ele veio pagar lá. Que eu acho que quem tem que ser multado é a Enel, não o Essa rede que eu proprietário. estou falando, ela não tem indenização porque ela é rede simples. Né? Esse requerimento de Vossa Excelência aí para podar ali perto da Vossa Excelência fez hoje, eu fiquei preocupado na hora, não quis comentar, mas se for a Enel que for fazer, derrubar a água no pé. Não, é por isso que eu fiz pro meio, para a Secretaria do Não, Meio mas Ambiente, lá para ele olhar, na né? cabra é a prefeitura mesmo. Olha Lá não é muita coisa, lá para tirar os galhos. Exatamente. Só os galhos que estão para dentro da inundação. Não, mas assim, é preocupante mesmo. Eu sou da região Brudizinho, conheço bem onde o Carlos está citando lá. Brudizinho, eu já tenho um problema difícil com água. Né? Eu sou da região, nasci e criado na região, conheço bem. E é preocupante, porque a gente prega tanto aqui o meio ambiente, né, as nascentes, a gente tem pregado isso aqui muito na Câmara, em relação às nascentes do município, né, as preservação, e o Brudizinho é preocupante, sim, o que o vereador Carlos levanta aí é a questão, porque a água em Brudizinho a gente sabe a dificuldade que é, né, e na nascente, assim, que tem que ser feita a podagem, a gente sabe que tem que ser feito, né, mas eu acho que teria que ter um certo cuidado, né, para que não prejudicasse essa nascente. E também me preocupa também, vereador Carlos, que a rede que passa ali, né, pela Luziane ali, ela passa dentro do quintal do meu pai. De repente o pomar dele já foi para o espaço. Essa altura do campeonato. Porque ela passa dentro do quintal lá do meu pai e segue ali para o município de Luziane. Então, de repente, lá já pé de manga, pé de jabuticaba, já entrou no motosserra. Agora quem quer fazer o uso da palavra? Sim, senhor presidente, colegas vereadores. Quero falar assim a respeito de um assunto que
sempre é falado toda a reunião praticamente, mas ontem eu tive a oportunidade de... Eu fiquei meia hora ali na borracharia, tive a oportunidade, chegou 3, no momento que eu fiquei lá, foi 3 pneus que chegou lá, tudo arrebentado, frio esmaçado. Então a gente está vendo a preocupação aí já sobre buraco, as coisas, as providências que têm que ser tomadas. E eu acho muito certo, mas está preocupante. Mas eu quero falar a respeito disso aí um pouquinho. Assim, eu vou falar por mim, não vou falar para os outros vereadores. O prefeito falou em um discurso ali na inauguração, empurrando o povo para cima de nós. Então, até comigo já chegou gente na rua e falou assim, se vocês não aprovarem, vai ficar ruim para vocês. Eu acho que a preocupação é fazer um projeto suficiente que nós estamos aqui para isso, para aprovar, porque o que nós mais queremos, pelo menos no meu caso, é que a população seja beneficiada. E na rádio, antes de ontem, ele tornou a falar, pedir a população para ajudar, para pressionar nós. Então eu vou responder por mim. Eu acho melhor preocupar com um projeto suficiente do que pedir a população para pressionar, pelo menos por mim. Porque na hora da votação, se tiver nenhuma pessoa aqui no plenário eu achar que está convincente, eu vou aprovar o projeto. E se eu achar que eu não devo aprovar, pode ter 500 aqui dentro, que eu sou do mesmo jeito. Então vamos preocupar com outro, mais ou menos com outro tipo de coisa que dá certo. Mas alguém Eu elaboro o projeto da forma certa, né, velho? É nossa É isso que eu tô opinião, falando. sempre já há muito tempo manifestada, vereador. Sou solidário ao vosso pensamento. Mais alguém quer fazer uso? Ainda gostaria de colocar algumas colocações aqui, também nesse evento, nessa entrevista que o prefeito teve lá ontem na rádio, e só vou falar porque citaram o meu nome lá no caso. Não entendi também por que foi a preocupação de citar meu nome, mas como citou, então eu tenho também um direito de resposta via rádio, mas eu gosto de deixar aqui também na palavra livre, porque a gente tem mais liberdade também para falar as coisas, e continuo da mesma forma desde o começo. Eu não falo coisas sem documento na mão. Eu não chego numa rádio e falo as coisas simplesmente por falar, como foi feito pelo nobre secretário do Meio Ambiente ontem lá na entrevista que teve na rádio, onde ele, eu não sei, cargas d'água, que para justificar o uso de uma caminhonete que está sendo irregular, ele quis questionar atos que eu fiz quando eu era secretário de saúde, onde ele disse que eu utilizava carro da saúde para mim andar e inclusive ficava na minha garagem ou coisa do gênero. Simplesmente porque eu era secretário de saúde, por isso que eu usava o carro da Secretaria de Saúde, e carro esse que foi uma emenda parlamentar, deixar bem claro aqui, que fui em Brasília buscá-la juntamente com a deputada Iris Rezende, que nos doou, né, contemplou com essa emenda e assim adquiri depois de 4 ou 5 anos que lá estava. E aí eu fui andar nesse veículo. Antes andávamos em qualquer veículo, até na Kombi, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que um erro não justifica o outro. Eu acho que chegar lá e falar bobagem, tem que pensar muito antes. Inclusive no final das suas palavras, ele diz que quando eles entraram na prefeitura, o vereador até Carlos já estava lá, deve ter ouvido, o vereador Nelson, que eles descobriram que tinha um veículo Gol na casa do prefeito, já tinha 9 dias depois que eles tinham assumido. E eu fiquei preocupado, haja visto que eu não estava mais na Secretaria de Saúde, gostaria de deixar bem claro que eu afastei em março de 2016, né? E então, mas como eu não tenho procuração, mas eu fui atrás dos fatos. Fui ao prefeito e ele falou, o que é isso? Velho? Todos os veículos estavam lá na porta da prefeitura, num sábado cedo, no dia 31 de dezembro, inclusive lavado com as chaves todas lá, esperando o atual prefeito chegar lá para ser repassado essas chaves. E ele não foi, o Joãozinho ficou incumbido de entregar todas essas chaves ao futuro prefeito, e me parece que assim foi feito. Tive com o secretário de saúde da época, que foi o Enio, hoje, perguntando, ele falou, não, aquele veículo, na segunda-feira, dia 2, estava lá na porta da secretaria, inclusive eu peguei a chave e saí dele. Por que leva uma pessoa a falar uma bobagem dessa? Aí a gente pode dizer o seguinte, que às vezes a credibilidade da pessoa
acaba, porque simplesmente falar, imaginar uma coisa e sair falando é complicado. Mas aí, diante dessa situação, eu fui, e o motivo lá dessa conversa foi a questão da caminhonete. Eu queria deixar bem claro aqui para o novo secretário que eu, enquanto secretário de saúde, eu nunca fui questionado via Ministério Público de denúncia alguma de irregularidade de uso de veículo da saúde. Que, pelo contrário, o atual prefeito está sendo questionado, né, na questão daquela caminhonete, desse processo aqui. Onde aqui a gente pode... E outra coisa, gostaria de deixar bem claro que não fui eu que denunciei, não, gente. Deixar bem claro que quando estive lá no Ministério Público, já havia essas denúncias, inclusive está aqui muito claro que denúncia anônima. Aqui está muito claro aqui, ó, cuida-se de ficha de atendimento registrada em razão de denúncia anônima recebida por meio do portal de combate à corrupção, narrando em síntese que o prefeito Joaquim Augusto Marçal está utilizando um veículo oficial para fins particulares. Não é o que estou falando, não, Ministério Público. Eu nunca tive problema, na época eu estava lá como secretário. E mais uma coisa, eu acho que vocês viram, eu pedi aqui para a nova secretária mandar a título de requerimento o termo de doação. Por quê? Porque nesse processo aqui, que está aqui todas as páginas, com as fotos e tal, isso não é meu, não, isso é do Ministério Público, peguei lá no Ministério Público, não é coisa minha, não. Isso aqui é trabalho do Ministério Público, até parabenizo pelo seu trabalho. Onde ele pede o termo de cessão, de doação, e a resposta lá foi que não existe esse termo de doação. Como que não existe se ele foi publicado aqui, né, no portal do Diário Oficial da União? Isso aqui é do Diário Oficial da União, qualquer pessoa pode entrar lá e tirar, foi o que eu faço. Então, se existe número, se existe data, como que não tem esse termo? É uma pergunta que eu faço. Então, assim, eu gostaria de deixar... E outra coisa que eu gostaria de ler aqui para vocês, que mas mesmo assim eu fui atrás e procurei, e encontrei. Engraçado que eu encontro as coisas, por isso que eu falo que eu gosto de andar documentado, aonde tem um termo de doação. Para qual finalidade que foi essa caminhonete? Por isso que eu acho que nós, como vereador, nós temos que fiscalizar, não é esse nosso papel? E denunciar, não é? Apesar que não fui eu que fiz essa denúncia no Ministério, confesso que não fui eu. Mas já que tem a denúncia, eu acho que vamos acompanhá-la. Aqui eu não vou ler os entrelinhas de começo, mas vou lá direto para as cláusulas, que é o mais interessante, onde fala aqui na cláusula primeira, do objeto, o presente instrumento tem por objetivo a doação com encargo de um veículo relacionado no anexo, que depois eu vou ler o anexo para vocês, tendo por finalidade a utilização pela donatária na continuidade de ações de vigilância em saúde. Aí vem em negrito, visando a melhoria dos indicadores epidemiológicos nas ações do combate da dengue, chikungunya e zika vírus. Agora vem o mais interessante, em negrito também. Não podendo haver destinação para quaisquer outros fins. Então, acho que isso aqui já resume muito bem a denúncia que foi feita anonimamente e o prefeito cair na realidade que aquele veículo foi para isso, não foi para ele andar. Mas ainda tem mais algumas coisinhas aqui que eu gostaria de ler. Aqui na cláusula 2º, parágrafo 1, donatário responsabiliza por, ou seja, o fundo municipal responsabiliza por quê? Executar as ações recomendadas para a implantação das ações na melhoria dos indicadores da vigilância em saúde. Estamos aqui para isso. Efetuar manutenção preventiva e corretiva após o termo de garantia, veículo e tal, isso sempre tem. E agora, na letra D aqui, que eu também acho interessante, aqui é bem claro. Conservar e manter a identificação visual do veículo de acordo com a padronização estabelecida pelo Ministério da Saúde, coisa que foi a primeira coisa que ele fez, foi descaracterizar a caminhonete. Então tem outros atos aqui que a gente pode falar, inclusive aqui no final aqui, onde fala da revogação, que fala que se não cumprir com esses itens,
o carro vai ser devolvido ao Ministério da Saúde para que ele possa ser destinado a um outro município que contempla com o que foi assinado. Então, assim, eu estou deixando isso aqui porque foi questão de conversa ontem lá na rádio, na entrevista, e parecendo que eu que tinha feito isso, parece que o problema é eu. Não, o problema é ele que está usando um carro que não é devido para aquilo lá. Inclusive, gostaria de deixar bem claro que em momento algum a gente aqui não é contra o prefeito andar de carro, não, pelo contrário, igual ele falou ontem lá, inclusive ele disse que se eu quisesse doar o carro da Câmara para ele, era bem-vindo. Acho que é um tom de arrogância, porque eu acho que eu tenho que respeitar um pouco também o legislativo, porque o carro, se está aqui parado, talvez é porque na medida da necessidade ele vai ter função, vai andar. Diferente da prefeitura, que às vezes anda até demais sem precisão. Então, assim, a gente não é contra o prefeito andar de carro. Inclusive, ele andou no começo do mandato no Logan, ninguém falou nada. Depois ele andou no Fit 10, ninguém falou nada. Nós estamos discutindo o veículo que ele está usando para esses fins. Ou seja, um veículo que era para isso aqui. Então, a minha preocupação maior é que isso chega, essa denúncia também chega no Ministério da Saúde e nós vamos ficar sem a caminhonete. Ou seja, vamos ficar sem um trabalho que poderia ser desenvolvido junto à vigilância em saúde. Essas eram minhas palavras nesse assunto aqui. Senhor presidente, só para concluir algumas pequenas palavras, é o seguinte: se o secretário da saúde estivesse andando para baixo, para cima, sem entre aspas, se não estivesse fazendo nada, mas estivesse andando para baixo, para cima, nós não questionaríamos, porque estaria na vinculação com o programa. Então a questão é a desvirtuação da utilização do veículo, que é sujeito ao caso da improbidade. Já falei, sujeito a responder civil e criminalmente pelo ato. Senhor presidente. Só um minutinho, cara, só não perco o raciocínio. Eu queria deixar bem claro para os ouvintes aqui, também os que veem a gente no YouTube, né, TV Câmara, é o seguinte, e além de tudo ele ainda respondeu lá para o Ministério Público, que não tinha esse documento. Eu queria deixar bem claro aqui que hoje essa caminhonete já está documentada. Veículo nenhum que vem de governo federal não tem condições dele fazer essa documentação se não tiver, no mínimo, a nota fiscal, o termo de doação e também esse termo aqui que é registrado no Diário Oficial da União. Como você chega no Detran e fala assim, passa esse carro aqui para o meu nome aqui? Não, tem que ter essa doação, experiência que eu já tenho sobre isso. Então eu gostaria de deixar essas reflexões mais uma vez aqui, porque eu gosto de falar as coisas e provar. Porque isso aqui está sendo averiguado pelo Ministério Público. Nós estamos falando aqui da parte nossa de vereadores, de fiscalizar e cobrar do prefeito. Inclusive estou cobrando aqui agora da nova secretária o termo de isenção. Não tem como ela falar que não existe o termo, inclusive eu vou colocar em anexo ao meu requerimento esse termo aqui, que é o publicado no Diário Oficial da União. Então não tem como falar que não existe. O vereador Carlos vai falar alguma coisa. Senhor presidente, primeiramente o certo é certo, o errado é errado e sem questionar. Eu só queria fazer aqui uma indagação a Vossa Excelência. Pelo seguinte, primeiro eu quero dizer para Vossa Excelência, não estou eximindo de nada aqui, não nem em procuração para defender ninguém, é que eu estava na entrevista, eu estive na rádio, o vereador Elcio estava lá, nós estávamos lá de fora. Eu entrei lá dentro 2 minutos que eu tinha que entregar um documento e não ouvi essa... porque o Rinaldo... me registrou minha presença. Eu não ouvi... Mas ele não está vendo. Eu não ouvi a entrevista, né? Então, assim, eu não posso afirmar, mas vocês que ouviram o que o secretário disse. Como se diz, uma acusação que ele fez, né? Como Vossa Excelência está falando, que foi a fala do secretário. Eu só queria te fazer uma pergunta, presidente, porque eu fiquei na dúvida. Vossa Excelência, quando foi secretário de Saúde, até abril de 2016, né? Março de 2016. O secretário falou, pelo que eu entendi aqui, se eu estiver equivocado, o senhor me corrige, na entrevista, que o senhor andava num veículo da Secretaria de Saúde para fins particulares, que o veículo ficava na sua casa. Só estou fazendo aqui para não ficar dúvida. E depois, quando Vossa Excelência colocou aqui, ele falou assim, não, eu andava, o carro era tal. O senhor andava
para fins da secretaria. Lógico. Não era fins particulares. Inclusive, eu acho que vocês são testemunha quando o prefeito fala assim, esse aqui é secretário 24 horas, ele não pode parar a hora nenhuma, não pode dormir. Então só isso já resolve o problema. De saúde não tem dia, né? Não tem hora. Não, sim, mas era a trabalho da secretaria. Eu estou perguntando porque, pelo que eu entendi na fala dele, ele falou que o senhor usava um carro para interesse particular. Só isso. O que eu estava perguntando aí era seu esclarecimento. Eu acho que E a outra coisa, presidente, é o seguinte. A questão de veículos, né, é o seguinte. Eu acho que é um desgaste desnecessário, entendeu? E a população questiona o legislativo, né, nós somos questionados 24 horas. Então, assim, quando o vereador questiona, né, vereador Jeremias, não é porque nós somos contra ou a favor, que nós temos que ser, na verdade, imparcial, nós temos que defender os interesses da sociedade. Quando a população pergunta e quando nós também tomamos uma determinada posição, é baseado naquilo que nós estamos fazendo aqui, que é representar o povo. Então, o que eu queria deixar claro aqui sobre essa questão dessa entrevista de ontem era isso, presidente. Eu não ouvi, então por isso eu não posso dizer para Vossa Excelência, mas provavelmente deve estar gravada, né, porque a fala do secretário. E também na oportunidade que ele estiver aqui, pode esclarecer para a gente isso. Acho que posso questionar para ele essa questão que ele falou lá ontem, né? Eu acho o que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque esse jogo ele não é benéfico para partes nenhuma, né? Então fica. Eu só gostaria, vereador Carlos, deixar bem claro aqui que às vezes que a gente questionou a respeito desse campeonato foi aqui na Câmara. Não foi o Ministério Público? Não fui eu que fui no Ministério Público. Agora, eu não entendi a raiva do secretário do Meio Ambiente em colocar meu nome lá. Inclusive, já que você não se encontrava, a pergunta foi direcionada para o prefeito, a pedido do prefeito, para esclarecer o assunto sobre a caminhonete. E do nada ele pediu a palavra, só falando isso lá, entendeu? Então, assim, é só isso que eu não entendi, porque o fato que ele ficou exaltado e começou a falar lá sobre assuntos que são de 3, 4 anos atrás, que não tem nada a ver, porque era questionado na hora. Só isso, por isso que eu estou dando essa resposta. Não, só estou colocando nessa mesma situação. Eu vejo umas encrencas, umas coisas tão pequenas, que o prefeito mesmo sabe que ele estava fazendo errado. Porque já não devolveu essa caminhonete, ou aliás, nem tinha pegado essa caminhonete e pegasse, que ele necessita de um carro bom para andar, necessita. O executivo necessita de um carro bom para andar, qualquer executivo que seja, que sabe o prefeito daqui, de Presidente do Rio, de Vianópolis, qualquer lugar, precisa de um carro bom para andar. Então pega e compra, a prefeitura pode comprar, se não tem dinheiro para pagar, compra, tá puder comprar. É muito melhor que comprar uma briga, né? Para ficar, né? É um trem que já tem meses e meses debatendo uma coisa só toda vez. Aí, fulano denuncia, não foi eu. Fulano denuncia, alguém está denunciando. E é alguém partidário. Isso não vem falar que é a própria população inocente, que não é não. A própria população inocente simplesmente fica prejudicada. Com as brigas do legislativo com o prefeito. Eu até recebi algumas. É uma vergonha, o legislativo com o executivo é uma brigaiada igual tal. Eu acho uma vergonha. Eu até recebi já algumas correspondências que quem fez essa denúncia são próprios funcionários da prefeitura que iam utilizar isso aí, segundo as informações que eu tenho via o WhatsApp que me mandaram. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui também, mais uma vez, que o vereador falou, a própria Secretaria de Saúde hoje já doou um carro novo que foi compro para a Secretaria de Educação. Ninguém viu que nós discutimos sobre isso. Ela doou uma compaixão social, ninguém viu que nós discutimos isso. Então tem N coisas que a gente vê que se a gente for querer questionar, ninguém funciona. Agora tem uns casos que são mais relevantes, porque eu não vejo problema nenhum dele usar carros da prefeitura. O problema é essa caminhonete. Por quê? Porque denunciaram ele e me pediram para fiscalizar, que é o nosso papel, que está sendo usado erradamente. Agora, usar carros lá, não, ele pode usar qualquer um, desde que não seja do Ministério da Saúde, que foi doado. Por isso que eu estou dizendo, inclusive, ele pode usar carro da saúde. Lá tem Mob, tem Gol, tem não sei o que lá, inclusive tem o Fitidé, tem aquele Doblô que foi compra, né? Ou seja, tudo novo. Pode usar, não tem problema nenhum, porque eles não são específicos para aquele tipo de coisa. Então, eu queria deixar bem claro que aqui ninguém é contra o uso de veículos, mas sim daquele veículo.
Mais alguém quer fazer uso? Não havendo, então, a gente agradece a presença de todos, né? Convidando para amanhã, né? Amanhã tem sessão, né? A partir das 19 horas, 27, nesse momento convoco, né, todos os vereadores para amanhã. Então, assim, desejo uma boa noite a todos e encerro a sessão. Muito obrigado a todos.